quando se decidiu encerrar suas atividades em 1958, com uma peça de um dos atores do grupo, a acolhida retumbante não só alterou a situação, como teve um impacto extraordinário sobre o teatro brasileiro. Tratava-se da peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, que iniciou a fase da hegemonia do autor brasileiro. Antes desse lançamento, sem contar os espetáculos sucessivos de Nelson Rodrigues no Teatro de Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a Moratória de Jorge Andrade no Teatro Maria de la Costa, em 55, e o Alto da Compadecida de Heleno Suassuna, trazido por um grupo do Recife ao Rio de Janeiro, em 56, não haviam modificado as coordenadas da nossa política teatral. Circunstâncias específicas transformaram Black Tie em marco. A fundação do Seminário de Dramaturgia do Arena, conduzido por Augusto Boal, 2 meses após a estreia. A presença no elenco de vários atores que se interessavam também em escrever para o teatro. E a mística do desenvolvimentismo nacional que empolgava todas as consciências. Em 59, o Arena lançou o Chapecó Futebol Clube de Oduvaldo Viana Filho, e em 60, Revolução na América do Sul de Oduvaldo Viana Filho, de Augusto Boal, sucedendo-se no cartaz outros títulos brasileiros, uns de boa, outros de insatisfatória qualidade artística. Cumprida essa fase de implantação do repertório nacional, que se estendeu até o TBC, considerado o reduto do internacionalismo, com a estreia em 60 de O Pagador de Promessas de Dias Gomes, a que se seguiram peças de Guarnieri e Jorge Andrade, o Arena praticou a nacionalização dos clássicos e buscou um estilo brasileiro de montagem e de interpretação. Apesar do golpe militar de 64, Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri conseguiram valer-se da metáfora para produzir a Arena contra Zumbi em 65 e a Arena contra Tiradentes em 67. O Teatro Jornal distinguiu-se como a primeira manifestação do teatro oprimido que Augusto Boal desenvolveu na América Espanhola e na Europa, depois do exílio a que se condenou em 71, quando o ato institucional número 5, de 3 de dezembro de 68, extinguiu os últimos resquícios de liberdade, estabeleceu a hegemonia da censura. Em linha semelhante à do Arena, o Teatro Opinião cumpriu no Rio significativa trajetória artística. Em seus inícios, aparentado ao Arena, o Teatro Oficina de São Paulo desenvolveu, nos anos 60, um rico percurso que sintetizou as mais importantes contribuições à prática do palco, desde as conquistas do Teatro de Arte de Moscou. Sob a inspiração do método de Stanislavski, José Celso Martínez Correia, responsável pelas melhores realizações do grupo, dirigiu em 63 Pequenos Burgueses, considerado o mais perfeito espetáculo realista do país. Andorra, de Max Frisch, adotou a linguagem épica. O Rei da Vela, além de incorporar o autor Oswald de Andrade à história viva do nosso teatro, criou o estilo batizado como tropicalista, de profunda repercussão nas outras artes. Galileu Galilei, de 68, quebrava o extremo racionalismo da peça de Brecht com uma carnavalização eminentemente brasileira. E na Selva das Cidades, do jovem Brecht, montada em 69, aproveitou a lição de Grotowski para concretizar-se no mais poético espetáculo da nossa cena. Graças, Senhor, estreia de 72, que se ligava a Paradise Now, do grupo norte-americano do Living Theatre,
deixou de convencer-me pela indisfarçável postura autoritária. A violenta repressão da censura prende-se, sem dúvida, à moda da expressão corporal, que procurou substituir a palavra vetada na sua inteira consequência. Outro caminho trilhado pelos nossos realizadores nos anos difíceis da ditadura consubstanciou-se na exploração do espaço cênico, tentando o teatro explorar todas as potencialidades como arte específica. Cemitério de Automóveis do espanhol Fernando Arrabal, dirigido em 68 pelo argentino Vítor Garcia, teve a primazia na abertura desse filão. Adaptou-se uma garagem na rua 13 de Maio de São Paulo para receber uma concepção que valorizava a corporeidade e o simbólico nas imagens do encenador. Enquanto o público se colocava ao longo de 3 lados de um retângulo, um dos lados menores abrigava as carcaças superpostas de automóveis. O encenador radicalizou sua criatividade na montagem seguinte, o Balcão de Genet, estreada nos últimos dias de 69, na Sala Gil Vicente do Teatro Ruth Escobar. Destruíram-se totalmente palco e plateia, para que no espaço vazio se erguesse a estrutura metálica de 20 metros de altura, desenhada pelo cenógrafo Vladimir Pereira Cardoso. Escavou-se o palco para que, do porão até os urdimentos, se levantasse vasto funil com passadiços que acomodavam até 250 espectadores em bancos dispostos numa sequência em espiral. Iluminava-se o ambiente por meio de um espelho parabólico modelado no concreto do porão, 5 metros abaixo do palco. Desenhou-se uma concha elipsoidal com plástico espelhado, desempenhando funções semelhantes às de um farol de automóvel. Um módulo subia e descia, era de ferro vazado com acrílico, por isso propiciava-se a visão do público em qualquer movimento seu. Passavam-se nesse módulo muitas cenas, mas os atores distribuíam-se por todo o teatro, inclusive nos passadiços para o público. Do urdimento descia uma rampa em espiral com 9 metros de altura, sendo utilizada em alguns quadros. Além disso, instalaram-se 5 elevadores individuais e 2 guindastes suspendiam 2 gaiolas para o diálogo de Irma e Carmen. Os atores também usavam plataformas, verdadeiros trampolins. O professor iraniano Karim Modjeterhed, ao fim de um documentário de 30 minutos sobre o espetáculo, qualificou-o como a Capela Sistina do teatro. Coube de novo a Ruth Escobar a iniciativa de quebrar o espaço cênico tradicional em A Viagem, que o poeta e dramaturgo Carlos de Queiroz Teles adaptou do poema épico Os Lusíadas, de Camões, e Celso Nunes dirigiu em 72 na Sala Gil Vicente do Teatro de propriedade da atriz empresária. O cenógrafo Hélio Eschbauer aproveitou o porão, criando um espaço medieval que contrastava com o renascentista para a viagem de Vasco da Gama e seus homens de Lisboa à Índia no ano de 1498. Uma escadaria permitia ao público transitar no tempo do porão à sala. Na área tradicional do teatro, introduziu-se um módulo pendente do teto que simbolizava a caravela. Cordas, velas, escadas completavam a imagem do barco. Passarelas nas paredes laterais e em meio ao